acho que arte é você jogar para fora os teus pensamentos, os demônios, tudo isso, né? Eu acho que arte é por aí, não é uma coisa simplesmente poética, pictórica, de pôr na parede e não dizer nada, não é. Eu acho que tem que falar alguma coisa, né? O Sérgio, ele tem uma peculiaridade altamente positiva, não é? Ele não cede a modismos, a tendências e a pressões dos curadores. Porque hoje em dia, digamos assim, o ambiente, o universo da arte é, de um certo modo, ou controlado pelo arquiteto decorador ou pelo crítico curador, não é? E o Sérgio Lima não cede para nenhum dessas duas vertentes. Ele faz o trabalho dele com a integridade e com a postura de, digamos assim, de honestidade, né? De que ele sabe que quem deve definir o que deve ser feito é o artista, e não o crítico e não o decorador. Qualquer coisa que mexe com você, com o seu pensamento, a sua questão de ser com o mundo, qualquer coisa que mexe, eu acho que realmente te libera para fazer uma obra. Essa obra aqui é de 68. Isso mexeu realmente profundamente comigo e me deu um espaço para fazer uma exposição importante, que eu chamei Pintura Reportagem. Porque na época realmente da Revolução, aquela história toda, tudo era proibido, né? Até a própria imagem real da fotografia era proibida. Então eu resolvi fazer exatamente uma exposição que remetesse essa imagem, que levasse essa imagem publicamente. Que com a arte você tem essa possibilidade, né? E foi isso que eu fiz. Toda aquela história dos estudantes, do clero, das forças armadas, de tudo misturado, que deu esse contexto, sabe? No começo eram exatamente essas cores, os vermelhos, os ocres, os amarelos, que tinha a ver muito com a nossa terra, né? Com o sol, com tudo isso. Depois vieram os verdes que foi muito forte para mim, no sentido de que eu comecei a trabalhar com o espaço da natureza, com a floresta, com a coisa toda, e esse verde intensificou-se muito fortemente, sabe? Mas depois eu misturei tudo isso e deu esse caldeirão. Eu era aluno do Colégio Militar ainda, quer dizer, eu era adolescente, eu frequentava as exposições que aconteciam aqui, ia sempre com um olhar muito de aprendiz mesmo, né? E sentia certas emoções com novas descobertas. E um dia, num salão de Abril, eu vi um trabalho, Uma Natureza Morta, do Sérgio Lima. Era de uma simplicidade de composição, com uma textura tão bem elaborada, com uma cor tão cozida e bem feita, que aquilo, de um certo modo, me tocou profundamente. E eu quis saber quem era aquele artista, né?
Eu acho que a questão básica de pintura ou escultura é o começo da história, certo? Ou você está mergulhado para a escultura, ou está mergulhado para a pintura, ou para a gravura, certo? Cada um tem um caminho. Isso aí você não pode fugir. Agora você, para fazer, concluir, colocar, caminhar para chegar esteticamente a isso, não importa, não, sabe? O impulso é o mesmo, seja para a escultura, seja para a gravura, seja para a pintura, certo? O que muda é o material, é a matéria, né? Agora o pensamento é o mesmo. Esse trabalho aqui eu fiz para o Salão de Abril, que foi o prêmio do Salão de Abril, que é o H5N1, que é sobre a gripe aviária, né? Então, foi um trabalho que eu fiz, que eu projetei em cima desse problema universal, né? E que veio a me dar um prêmio. Quando eu comecei a frequentar o Salão de Abril, ele era já premiado no salão. Ele era um artista já com uma questão formal resolvida. E isso, para mim, continua até hoje. Sempre que eu vejo um trabalho do Sérgio Lima, principalmente uma série nova, para mim é uma emoção que se repete. Dessa lá de 1965, 66. Eu acho que meu pai tem uma sacada diferente, ele tem uma visão além. Eu me lembro que, sei lá, vendo a retrospectiva dele, trabalhos passados, ele tinha uma visão que na época ninguém nem sonhava, como uma série que ele fez, que era toda voltada para o ambiental, para a preocupação com o meio ambiente, com a questão da reciclagem. Isso há 40 anos atrás. Eu, nos anos 70, estando no Rio, vendo a paisagem sendo tomada pelos grandes empreendimentos de construções civis, né? Isso me chamou muita atenção. E que era uma época que o neon era a primeira ordem, né? Tudo era feito de neon. Qualquer propaganda, qualquer coisa que tivesse que chamar a atenção era feito com neon, certo? Então os grandes empreendimentos colocavam aqueles neons, sabe, para vender apartamentos, para vender o espaço e tal e tudo. Isso me chamou muita atenção, era muito plástico. E foi daí que eu fiz uma série, tá? E que de uma época que não se falava em ecologia, né? E ele chamou, numa série enorme, chamou muita atenção para esse tema, a destruição da paisagem, né? E fez isso dentro de uma linguagem muito contemporânea, quase um pop, ou um pop construtivista, né? E com resultados magníficos. O prêmio foi muito bem dado para ele. Na época era um artista jovem de grande destaque nacional. Eu creio que é um trabalho inesquecível. Quando eu tirei prêmio do Salão Nacional, foi realmente com ecologia, já antes desse boom, né? Mas eu não acho que tem que me colocar num sentido maior, não. Eu acho que é uma questão de responsabilidade, só isso.